Eu realmente fiz um design melhor que a Game Freak? O Mega Dragonite é realmente péssimo? Não. Na verdade, é meio prepotente da minha parte dizer que eu fiz algo melhor do que uma empresa milionária. Mas sem isso vocês não iam clicar no vídeo. Mas eu queria convidar vocês hoje a gente ter algumas reflexões sobre design e caracterização de personagem. Aí você me pergunta, Fraim, você gostou do Mega Dragonite? Eu falo que não. Na verdade, o próprio Dragonite em si nunca foi pra mim um grande alvo de interesse, né? Não lembro de nenhuma jogatina que eu tenha feito de Pokémon da primeira ou gerações mais recentes que eu tenha almejado pegar um Dragonite. Porém, essa é a minha opinião. Claro, moldada por meus gostos e preferências. Não quer dizer que o Pokémon ou tudo que gira ao redor dele seja horrível. Eu vi muita gente que gostou das Mega, achou lindo, né? Mas esse não foi o meu caso. A primeira vez que eu vi o Mega Dragonite, minha reação foi meio... tá, não é ruim, não é bom, só é meio sem graça, sabe? Mas alguma coisa me incomodava no design, né? Como eu gosto muito de entender o significado das coisas, e eu sei que a Game Freak trabalha bastante nessas questões, quer dizer, às vezes, né? Eu fui pesquisar pra tentar entender sobre o design do Dragonite, né? E acabei encontrando esse vídeo aqui do Kaká Mestre Pokémon, que explica muito bem sobre a questão do porquê o design é o que é, enfim. Eu recomendo vocês verem depois, né, que ele explica a questão mais histórica do design do personagem, que eu não vou falar muito aqui, mas aí, assim que a gente terminar aqui, você vai lá dar uma olhada. Mas a grosso modo, algumas megas evoluções, ela tende a puxar o Pokémon para trás. Como por exemplo, né, o Mega Gengar, ele lembra muito o Haunter, né? Que ele perde a parte de baixo, fica só com as mãozinhas flutuando. No caso, ele tá se arrastando no chão, mas se você botar um lado a lado do outro, são bem parecidos. O Salamence, ele lembra a versão ancestral dele, que é aquela trovão estrondoso lá, alguma coisa assim. O Mewtwo, na versão Y dele, né, mega evoluído, ele lembra muito o próprio Mew, né? Alguns outros têm uns conceitos mais modernos, como por exemplo o Lucario como um lutador, o Gardevoir com um vestido um pouco mais elegante, né, que combina com a personagem, ou até mesmo de exagero. Algumas coisas do Pokémon são elevadas a exagero, né, como os canhão do Blastoise, ou o Mawile que tem duas bocas, o Howlum que ganha mais chifres do que ele já tem. Então, sabendo desse padrão, né, e olhando para a Mega do Dragonite, dá para ver que claramente eles tentaram arranjar um meio termo ali entre o Dragonite e o Dragonair e exagerar em alguns aspectos. O que, na minha opinião, sinceramente não ficou bem feito. Uma coisa que para mim estraga bastante esse design são as asas na cabeça. Não é que eles não pudessem ter colocado uma asa ali, o ponto é que eles substituíram pela antena e ficou muito esquisito, né? E principalmente porque as asas, como são grandes e na cabeça, atrapalha a silhueta do personagem. E para quem já pesquisou um pouco sobre design de personagem, a silhueta é muito importante. É uma coisa que eu acho que atrapalha também, não só na silhueta, mas na questão de design no geral, é a joia bem da ponta pro meio do rabo dele, né? O que também é bem esquisito. Claro que eles estão tentando puxar pro Dagonair, que tem as joias ali no rabo, no pescoço, né? Só que pelo fato dela estar isolada ali e sozinha, ó, fica estranho, sabe? A gente tem o Mega Viper, que, por exemplo, tem um padrão de bolinha nas costas que se estende até o rabo. Então, tendo o padrão, quando você vê ali no meio, não soa tão estranho, né? Ou uma boa solução, ao meu ver, né? Seria colocar na ponta do rabo, sabe? Ele usaria para bater ou algo do tipo. Então, sei lá, se queria colocar no rabo, né? Eu acho que teria soluções melhores ali do que só deixar ela isolada ali no, no meio do caldo dele. Bom, sabendo desses conceitos, da intenção da própria Game Freak, dá para entender as decisões tomadas no design, pelo menos algumas, né? Mas será que foram as melhores? Bem, como conhecedor de todas as coisas que sou, eu não podia ficar parado.
Então eu precisava agir. Fiz minhas próprias versões do Mega Dragonite, pensando nos conceitos que eu disse até agora, que precisava juntar ou fazer um meio termo entre o Dragonite e o Dragonair. E uma das etapas muito importantes nos estúdios de jogos são as iterações e explorações. Infelizmente a Game Freak ela esconde bastante as concepts dela, então não dá pra saber o quanto eles exploram para fazer um Pokémon, certo? Com certeza isso faz parte do processo criativo do estúdio, ou não, mas com certeza deve existir, né? No final, tudo isso depende do diretor de arte. Eles façam explorações ou não, depende dele escolher o design final do personagem. Agora, se ele tomou a melhor decisão nesse caso, nunca saberemos, né? Uma lição que eu tiro de tudo isso é experimentar, fazer várias versões, né? Mudar várias vezes quantas forem necessárias. Claro que sem perfeccionismo, mas sabendo que a primeira ideia dificilmente ela vai ser boa. As etapas de experimentações elas são extremamente importantes. Então, quando você for criar um design, é importante que você mostre ele para alguém. Veja o que agrada a pessoa, analise outras possibilidades, né? Talvez aquela ideia boa que você tenha, talvez não seja tão boa assim. Olha, essas foram minhas versões do Dragonite. Fiz aqui duas, né? Pelo menos duas eu finalizei. Eu fiz ali, como vocês viram, umas 5, mas só cheguei a finalizar essa e outra. Essa aqui, eu tentei usar ainda a ideia de que ele teria asas, né? Eu confesso que o desenho da asa ali não ficou muito bom, mas o conceito era esse, né? Tipo, dele ter as asas nas costas, como um bicho normal, e as asas na cabeça muito mais parecida com o Dragonair lá, né? Da evolução anterior. O chifre ali eu fiz um degradê de propósito do laranja pro branco, porque na original do Mega Dragonair ele muda o chifre, né? Ele deixa de ficar no topo da cabeça do Dragonite pra ficar na frente. Só que ele é totalmente branco, o que pra mim é muito esquisito, porque ele é laranja, né? Então um treco branco na cara e o negócio não era branco. Enfim, eu não gostei. Então eu fiz meio que esse degradê, né? Como se tivesse crescido, né? Ou fizesse parte dele. Também inserido no corpo dele. As gemas, né? Que em vez de estar ali na cauda, eu botei ao redor do pescoço. Porque o próprio Dragonair já usa uma no pescoço, né? Fiz outro degradê ali na cauda dele. Pensando um pouco nos designs originais do próprio Pokémon, né? Dificilmente eles usam degradê nos designs. Então acho que esse não seria um design que eles usariam, né? Esse outro que eu fiz, ele já não é muito pensando na ideia do Dragonite da Mega, né? Mas nos meus próprios gostos pessoais. Muitas das reclamações foram que o Dragonite não ficou um bicho totalmente trevoso e bravo, né? Como o pessoal queria. O que, sinceramente, pra mim não faz sentido, porque o Dragonite é pra ser um dragão bobão. Mas se fosse, o que entraria no meu gosto, né? Mas eu creio que seria assim. Pelo menos é o jeito que eu gostaria de ver, né? A gema se estivesse no rabo, acho que ele na ponta seria mais legal, porque sei lá, ele podia usar isso pra bater, né? As asinhas de morcego, eu gosto daquelas ideias de asinha pequena no corpo grande, né? Ele parece uma abelha. E as gemas ali, sei lá, ele usaria pra atacar, sabe? Nessa versão que eu fiz, essa aqui foi a que eu mais gostei. Ele tem uma ideia de divino, né? Tem todas essas bolinhas flutuantes, coisa que também tem muito na cultura japonesa. Mas essas aí foram meus pitacos, as versões que eu faria pro Mega Dragonite. Agora me diz aí, você gostou? Se não gostou, achou que eu tô pirando, achou que as versões da Game Freak ficou bem melhor? Bom, você é livre aí pra escrever nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler as opiniões de vocês. Bom, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí com seu amigo que também não gostou da Mega para ver se a gente tem a mesma opinião. Agradeço muito pelo seu tempo e até a próxima.